Capítulo número 5. O Morro dos Ventos Uivantes. Com o passar do tempo, o Sr. Earnshaw começou a definhar. Ele sempre fora ativo e saudável, mas suas forças se esvaíram de súbito, e quando ele ficou confinado a um canto da lareira, seu temperamento tornou-se seriamente irascível. Coisas bobas irritavam-no e o simples suspeita de que sua autoridade estava sendo desprezada deixava-o fora de si. Isso acontecia principalmente se alguém tentasse se impor ou oprimir seu favorito. Não admitia que dissessem uma palavra contra ele e parecia ser metido na cabeça a ideia de que, por ele gostar de Heathcliff, todos odiavam o garoto e queriam fazer mal a ele. Aquilo era uma desvantagem para o rapaz, pois o mais bondoso entre nós não queria fazer o amo se zangar, e então revelaram sua parcialidade. E isso serviu de alimento para o orgulho e o mau temperamento do rapaz. Ainda assim, tornou-se de certo modo necessário. Com frequência, as manifestações de desdém de Hindley, quando o pai estava por perto, deixavam o velho furioso. Ele pegava sua bengala para acertar o garoto e a sacudia no ar com raiva por não ser capaz de fazê-lo. Por fim, nosso coadjutor, na época tínhamos um coadjutor que ganhava vida como preceptor dos pequenos Linton e Earnshaw, e cultivando ele mesmo uma pequena porção de terra, aconselhou que Hindley deveria ser mandado para a faculdade. E o Sr. Earnshaw concordou, mas com muita tristeza, pois disse: Hindley sempre foi um imprestável, e se permanecer aqui continuará sendo. Esperei de coração que talvez então tivéssemos um pouco de paz. Magoava-me pensar que o amo fosse importunado por causa de sua boa ação. Imaginei que o descontentamento da idade e da doença provinha das brigas da família, como ele mesmo afirmava. Na verdade, sabe, senhor, dava para ver em sua constituição debilitada. Apesar de tudo, poderíamos ter seguido em frente de maneira aceitável, não fosse por duas pessoas, a senhorita Cat e Joseph, o criado. O senhor ouviu lá em cima. Ele era jovem e provavelmente ainda é o mais enfadonho e hipócrita fariseu que já vasculhou a Bíblia para ficar com as promessas para si e soltar as pragas nos seus semelhantes. Por causa do talento para proferir sermões e discursos piedosos, consegui impressionar muito o Sr. Earnshaw. E quanto mais debilitado foi ficando o amo, mais influência ele tinha. Não parava de atormentá-lo quanto às preocupações de sua alma e sobre tratar as crianças com mais severidade. Ele estimulou o patrão a considerar Hindley um réprobo, e noite após noite, costumava desfiar uma comprida ladainha sobre Heathcliff e Catherine, mas sempre tendo cuidado de não tocar no ponto fraco de Earnshaw, botando a maior parte da culpa em Catherine. Ela certamente agia de modo que eu jamais vi uma criança agir e acabava com nossa paciência 50 vezes, no mínimo em um só dia. No momento em que ela descia as escadas até a hora em que ia para a cama, não tínhamos um minuto de certeza de que ela não estaria aprontando alguma coisa. Tinha o espírito muito vivo e uma língua que jamais parava, e vivia cantando, rindo e praguejando contra todos aqueles que não fizeram a mesma coisa. Era uma diabinha, mas tinha os olhos mais lindos, o sorriso mais doce e os pés mais ágeis da região. E no fim das contas, acreditava que ela não fazia por mal, pois quando fazia alguém chorar de verdade, raras eram as vezes que não ia fazer companhia para a pessoa para consolá-la, até que parasse de chorar. E tinha carinho demais por Heathcliff. O maior castigo que podíamos dar era mantê-la separada dele. Ainda assim, era mais repreendida por causa dele do que qualquer um de nós. Quando brincava, gostava muito de se fingir de senhorinha da casa, distribuindo tapas e dando ordens aos seus acompanhantes. Ela agia assim comigo, mas eu não tolerava os tapas e as ordens e deixei isso claro. O Sr. Earnshaw não entendia as brincadeiras dos filhos, pois sempre fora muito severo e rigoroso com eles, e Catherine, por sua vez, não tinha ideia de por que o pai seria mais irascível e menos paciente em seu estado debilitado do que quando gozava de saúde perfeita. Suas broncas irritadas despertaram nela um prazer malicioso em provocá-lo. Seu momento de maior felicidade era quando todos nós a repreendíamos ao mesmo tempo, e ela nos desafiava com seu olhar atrevido e insolene, e com suas
palavras prontas, ridicularizando os xingamentos religiosos de Joseph, provocando-me e fazendo exatamente o que o pai de Cat mais odiava. Demonstrar que a insolência fingida da filha, que o Sr. Herschel acreditava ser real, tinha mais influência sobre Radcliffe do que a bondade dele. E como o garoto sempre fazia as vontades dela, e as dele apenas quando lhe convinha. Depois de passar o dia todo se comportando mal, ela às vezes tentava fazer as pazes à noite com carinhos. Não, Cat, dizia o velho, eu não vou amar, não posso amá-la, pois você é o pior do que o seu irmão. Vá fazer suas orações e peça perdão a Deus. Sua mãe e eu nos arrependemos amargamente do dia em que você nasceu. Isso, a princípio, fazia com que chorasse. Com o tempo, a contínua rejeição a endureceu, e ela ria se eu dissesse que ela precisava se desculpar pelo que tinha feito de errado e implorar para ser perdoada. Mas, por fim, chegou a hora em que os problemas terrenos do Sr. Herschel acabaram. Ele morreu silenciosamente em sua cadeira, em um fim de tarde de outubro, sentado ao lado da lareira. Um vento forte soprou pela casa e rugiu a chaminé acima. Era um vento violento, que parecia de tempestade, mas não era frio. E estávamos todos reunidos, eu, um pouco afastada da lareira, ocupada tricotando, e Joseph lendo a Bíblia perto da mesa. Pois naquela época os criados costumavam sentar-se na casa mesmo, depois de terminarem seu trabalho. A senhorita Cat havia estado doente, e por isso estava quieta. Estava recostada contra o joelho do pai e Radcliffe estava deitado no chão, com a cabeça no colo dela. Eu me lembro do amo antes dele começar a cochilar, fazendo cafuné nos lindos cabelos da filha. Ficava satisfeito nas raras vezes em que a via tranquila, e dizendo: por que você não pode ser sempre uma boa menina, Cat? Ela virou o rosto para ele, riu e respondeu: por que o senhor não pode ser sempre um bom homem, papai? Mas assim que ela viu que ele tornara a se irritar, beijou-lhe a mão e disse que iria cantar uma canção de ninar. Cat começou a cantar bem baixinho, até que os dedos do pai se soltassem dos dela e sua cabeça tombou para a frente. Em seguida, eu disse a Cat para ficar quieta e não fazer bagunça, pois temia que ela pudesse acordá-lo. Todos ficamos mudos como peixes por meia hora, e deveríamos ter ficado assim por mais tempo. Só que Joseph, tendo terminado de ler seu capítulo, levantou-se e disse que deveria acordar o amo para que ele fizesse suas orações e fosse para a cama. Joseph deu um passo à frente, chamou-o pelo nome e tocou seu ombro, mas ele não se movia. Então o criado pegou a vela e olhou para ele. Achei que havia algo de errado quando ele soltou a vela. Agarrando uma criança em cada mão, sussurrou para elas que fossem para o quarto e que não fizessem barulho. Podiam rezar sozinhas naquela noite, pois ele tinha algo a fazer. Primeiro vou desejar boa noite ao papai, disse Catherine, colocando os braços em volta do pescoço dele antes que pudéssemos impedi-lo. A pobrezinha imediatamente deu-se conta de sua perda e gritou: oh, ele está morto, Radcliffe, ele está morto! E os dois começaram um choro de partir o coração. Juntei meus gemidos aos deles, altos e amargurados, mas Joseph perguntou por que gritávamos daquela maneira diante de um santo que havia ido para o céu. Ele me disse para eu colocar minha capa e correr até Grimerton para chamar o médico e o pároco. Na época não podia adivinhar que utilidade qualquer um dos dois teria. No entanto, saí de casa em meio ao vento e à chuva e voltei com um deles, o médico. O outro disse que iria pela manhã, deixando que Joseph explicasse a situação. Corri para o quarto das crianças. A porta estava entreaberta e vi que elas não tinham se deitado, apesar de ter passado da meia-noite, mas estavam mais calmas e não precisavam de que eu as consolasse. As alminhas estavam consolando umas às outras com pensamentos melhores do que eu poderia ter imaginado. Nenhum pároco no mundo seria capaz de descrever o paraíso tão lindamente como eles em sua conversa inocente. E quando eu soluçava e escutava, não me contive em desejar que estivéssemos todos juntos e a salvo naquele paraíso.